Desde uma gigantesca pedra que arrasou uma propriedade rural na Itália até um deslocamento de rochas na Suíça que quase atingiu um grupo de excursionistas, passando por um incidente extremamente perigoso que obrigou um motorista a recuar para evitar um acidente fatal, e um deslizamento de terra incomum na China que lançou rochas colidindo no rio, apresentamos 10 grandes deslizamentos de rochas registrados em vídeo. Um deslizamento de rochas em Chongzhou, China, foi testemunhado por 2 motoristas enquanto dirigiam por uma estrada sinuosa. Um cinegrafista no retrovisor escapou por pouco de ser atingido pelas rochas que desceram da montanha. Ele e outro motorista registraram o evento, destacando os perigos dos deslizamentos de rochas. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas a estrada foi fechada para limpeza e segurança. O incidente ressalta a imprevisibilidade e o risco associado aos deslizamentos de rochas em áreas montanhosas. Em 8 de agosto de 2019, um motorista de Uber chamado Adam, em Saso, Califórnia, escapou por pouco de um deslizamento de rochas enquanto dirigia na Rota 101. Uma rocha maior que seu carro se desprendeu da montanha, forçando-o a se preparar para o impacto. Por sorte, Adam conseguiu capturar o incidente em vídeo usando uma câmera dentro do carro. Apesar do susto, ele saiu ileso, mas seu veículo sofreu danos de cerca de $21 mil. Adam é também um habilidoso malabarista, mas suas habilidades não foram úteis nesse momento. Em Yin, China, um motorista chamado Li teve um encontro assustador com um deslizamento de rochas em uma estrada montanhosa em um dia chuvoso de agosto de 2023. Embora a montanha começasse a lançar rochas em sua direção, Li conseguiu escapar ileso, mesmo após esperar 30 minutos pela chuva diminuir antes de continuar dirigindo. A imprevisibilidade dos deslizamentos de rochas permaneceu, destacando os perigos das estradas montanhosas. Na Índia, assim como na China, os deslizamentos de rochas são comuns, especialmente em estradas construídas nas montanhas. Para lidar com isso, a Índia construiu o túnel T5 para contornar áreas propensas a deslizamentos na autoestrada Jammu-Srinagar. Apesar de inaugurado em março de 2023, o túnel foi fechado logo após devido a um incidente. Uma rocha solta quase atingiu trabalhadores na estrada, danificando apenas um veículo do exército. Com a autoestrada sendo a única via climatizada que liga Caxemira ao resto da Índia, esforços extras foram necessários para reabrir o túnel, enfatizando a importância da segurança contra deslizamentos de rochas. Um grupo de caminhantes em Ticino, Suíça, em 6 de setembro de 2023, teve um encontro assustador com um deslizamento de rochas enquanto retornavam de uma montanha. Eles conseguiram se afastar a tempo e filmar o evento, mostrando a velocidade e a imprevisibilidade das rochas em queda. Embora tenham escapado ileso, o incidente destacou os perigos dos deslizamentos de rochas na região montanhosa. Em 14 de março de 2023, Maureen e seu marido estavam fazendo uma caminhada matinal às margens do rio Yell, na Califórnia. Eles observaram detritos caindo de um penhasco próximo e logo depois presenciaram um deslizamento de rochas. Uma pequena onda resultante do deslizamento os atingiu, mostrando o perigo iminente. Maureen, ciente de que as pessoas nadavam perto do penhasco no verão, sentiu a necessidade de alertar os vizinhos sobre a instabilidade do local. Felizmente, ninguém estava nadando quando o deslizamento ocorreu. Deslizamentos de terra e rochas são frequentes na região autônoma tibetana de Aba, na China, devido ao clima úmido, terreno íngreme e atividade sísmica. Em 8 de maio de 2023, motoristas foram forçados a parar quando um deslizamento bloqueou parte da estrada, resultando em uma cena caótica de terra e rochas rolantes. Trabalhadores de resgate tiveram que esperar pela segurança antes de começar a limpeza, deixando os motoristas presos sem saber quando a estrada seria reaberta. A incerteza sobre a duração do bloqueio ressaltou a importância de rotas alternativas em torno de áreas propensas a deslizamentos. Um exemplo de como as chuvas intensas podem causar deslizamentos de terra é o incidente ocorrido em Xing, China, em 1º de agosto de 2015. Autoridades locais observaram rachaduras na encosta da montanha, levando ao fechamento imediato da rodovia. Um deslizamento de terra ocorreu ao longo da rodovia provincial 22, no condado autônomo de Longgu, exigindo uma resposta rápida para limpar e reparar a estrada.
A autoridade de tráfego chinesa foi elogiada pela eficiência na limpeza de deslizamentos de terra, demonstrando sua habilidade em lidar com esses eventos naturais. Uma família na Itália experimentou a força da natureza quando uma enorme rocha se soltou e quase destruiu sua casa em 21 de janeiro de 2014. Localizada em uma fazenda remota em Rone di Meno, a família viu 2 grandes pedaços de montanha descerem em direção à sua propriedade, esmagando árvores e deixando uma cena de destruição. A filmagem feita por drones registrou os danos impressionantes, mostrando como as rochas deixaram marcas profundas na paisagem. Geólogos acreditam que as rochas se originaram de um pilar de calcário, e a imprevisibilidade desses eventos ressalta os perigos das áreas montanhosas. Felizmente, ninguém estava na parte afetada da casa durante o incidente. Um homem em Pequim, China, salvou 15 pessoas de um deslizamento de terra iminente, demonstrando que nem todos os heróis usam capas. Ele percebeu sinais de alerta enquanto dirigia e agiu rapidamente, filmando o evento de vários ângulos impedindo que outros entrassem na zona de perigo. Embora os trabalhadores de manutenção tenham chegado para limpar a estrada, não havia um cronograma para a reabertura. Felizmente, ninguém se feriu, mas os planos dos envolvidos foram interrompidos. Seja desencadeado por um terremoto ou pela erosão do solo, os deslizamentos de terra são eventos que ocorrem em todo o mundo. Às vezes, ocorrem em regiões remotas, longe de áreas habitadas, enquanto em outras ocasiões é lamentável que alguém tenha escolhido construir ou se estabelecer em uma área propensa a deslizamentos. Desde estradas no Japão até residências arrastadas para o oceano, aqui estão 5 exemplos marcantes de deslizamentos de terra capturados em vídeo. Acredite ou não, deslizamentos de terra são uma ocorrência comum em todo o mundo. Mas por que ouvimos tão pouco sobre eles, se são tão frequentes? Na verdade, muitos desses eventos acontecem em regiões remotas, onde ninguém está presente para testemunhá-los. Por sorte, um trabalhador humanitário conseguiu gravar vários desses deslizamentos de terra em vídeo enquanto explorava uma área afastada no Nepal. Um grande terremoto repentinamente sacudiu a região enquanto ele filmava, deixando-o visivelmente abalado. No entanto, após se recompor, ele virou sua câmera para a montanha do outro lado do vale, onde diversos deslizamentos de terra puderam ser observados. O vídeo mostra entre 8 e 12 deslizamentos de diversos tamanhos. O caminhante até consegue registrar o caminho que estavam percorrendo apenas 20 minutos antes, que quase foi completamente destruído pelos detritos. A região do Nepal é geologicamente ativa em termos de terremotos, mas é pouco habitada, o que faz com que muitos desses deslizamentos passem despercebidos e não sejam relatados. Felizmente, o homem que gravou as imagens não só capturou um momento incrível, mas também sobreviveu para compartilhar sua história. Existem diversos elementos que podem desencadear um deslizamento de terra. Às vezes, as chuvas saturam o solo das montanhas, resultando na separação de grandes porções de terra. Outras vezes, eles podem ser provocados por terremotos de alta magnitude. No entanto, o vídeo em questão registra um tipo de deslizamento de terra totalmente distinto, não relacionado a esses fatores. Trata-se de um fenômeno chamado argila rápida, responsável por fazer centenas de metros quadrados de terra deslizarem para o mar na Noruega. Jean-Egil Bakibe, o homem que registrou o evento, descreveu sua experiência: "Eu havia acabado de preparar 2 sanduíches quando ouvi um rangido. A princípio, pensei que havia alguém no sótão, mas então olhei pela janela e vi os cabos de energia se partindo e o solo se movendo." Ele observou impotente enquanto o solo começava a se deslocar em direção ao mar, levando consigo tudo o que estava na sua superfície. Quando atingiu o mar, o solo afundou sob a água junto com árvores e cabos de energia. Cerca de 8 estruturas também foram arrastadas, flutuando livremente na água. Felizmente, não houve fatalidades ou feridos. Apenas um cachorro estava presente quando o solo cedeu, mas conseguiu nadar em segurança. A argila rápida é um tipo instável de solo que, quando submetido a estresse suficiente, se torna mais líquido do que sólido. Essa substância, encontrada principalmente em países próximos do Círculo Ártico, como Canadá, Suécia, Finlândia e Rússia, é responsável por numerosos deslizamentos de terra anualmente. Uma das situações mais preocupantes em relação aos deslizamentos de terra é sua tendência a ocorrerem sem aviso prévio. No entanto,
Em circunstâncias extremamente raras, podem surgir sinais indicativos de que um desastre está iminente. Ao longo de uma rodovia próxima à cidade de Oto, no Japão, engenheiros notaram fissuras se formando no asfalto ao longo de algumas semanas. Essas fissuras gradualmente se ampliavam, especialmente porque essa porção da estrada foi construída em uma encosta íngreme. Os engenheiros reconheceram que isso poderia ser um aviso de que o terreno abaixo estava se movendo e começando a ceder. Esses sinais foram observados em fevereiro de 2004, resultando no fechamento completo da estrada. A movimentação do solo foi monitorada por extensômetros, revelando um deslocamento gradual para baixo, centímetro por centímetro. Além disso, câmeras foram instaladas pelo governo para monitorar a área. Finalmente, em 10 de agosto daquele ano, a tensão se tornou insuportável e toda a encosta da montanha desabou. Como mostrado no vídeo, uma enorme quantidade de terra deslizou pela encosta, arrastando consigo árvores e detritos. Acredita-se que a precipitação de um tufão anterior tenha saturado o solo a ponto de quase se tornar líquido. Graças à vigilância dos engenheiros e cientistas, a área havia sido evacuada meses antes do deslizamento, evitando qualquer perda de vidas ou ferimentos. A liberação súbita dessas enormes porções de terra é o que torna os deslizamentos de terra tão impressionantes de se observar e tão perigosos de se enfrentar. Eles podem pegar as pessoas de surpresa e deixá-las sem um lugar seguro para se abrigar. No entanto, existem momentos raros em que os deslizamentos de terra ocorrem de forma lenta e prolongada. Isso foi evidenciado em uma estrada próxima ao Parque Nacional de Yosemite, durante a primavera de 2006. Uma parte da rocha se desprendeu do topo de um penhasco, desencadeando uma reação em cadeia devido à instabilidade do solo. Apesar de não serem rochas de grande porte, a acumulação gradual delas resultou em um deslizamento espetacular. Ao longo de vários dias, essa seção da montanha continuou a ceder lentamente, cobrindo a estrada com rochas. Após quase uma semana, o deslizamento finalmente cessou, permitindo que as equipes de limpeza reconstruíssem a estrada. Essa situação ilustra a impotência das pessoas diante de eventos tão lentos, mas inevitáveis, como deslizamentos de terra. Para os que residem em áreas montanhosas, permanecer vigilante e monitorar constantemente o ambiente ao redor é fundamental para salvar vidas e propriedades. Uma das erupções vulcânicas mais intensas e devastadoras da história dos Estados Unidos ocorreu em 1980 no Monte Santa Helena. A explosão da erupção propagou-se a velocidades superiores a 670 milhas por hora, lançando instantaneamente milhões e milhões de toneladas de cinzas e rochas. Os geólogos, no entanto, já estavam cientes de sinais indicativos da iminente erupção. Embora tenham ocorrido alguns terremotos leves e expulsões gasosas intermitentes, nada foi tão revelador quanto a formação de um grande abaulamento na face norte da montanha. Durante vários meses, a enorme pressão dentro do vulcão estava exercendo um estresse considerável no flanco da montanha. Esse abaulamento atingiu aproximadamente 270 pés de altura em março, antes do evento eruptivo. Ao longo de abril e início de maio, o abaulamento aumentou em 5 ou 6 pés por dia. Finalmente, até meados de maio, estendeu-se por mais de 400 pés ou 120 metros. Em 18 de maio de 1980, do outro lado do vale, um fotógrafo estava registrando imagens do abaulamento em sua totalidade quando um terremoto de magnitude 5.1 sacudiu a área sob a montanha. Esse tremor foi o gatilho necessário para desencadear o colapso do flanco da montanha. O resultado foi o maior deslizamento de terra registrado na história, com um volume total de 2,79 km3, equivalente a mais de 1 milhão de piscinas olímpicas. Obrigado por assistir! Espero que tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Fique ligado para os próximos vídeos e até a próxima. Adeus!